Boa noite. A campanha eleitoral para as legislativas e a polémica sobre a proibição de carne de vaca nas cantinas da Universidade de Coimbra são alguns dos temas da prova dos 9 desta noite, com Pedro Silva Pereira, Paulo Rangel e Fernando Rosas. Pedro Silva Pereira, boa noite a todos. Começo por si e por estes recentes picardias entre o PS e o Bloco de Esquerda, mais uma vez. Tivemos hoje António Costa a dizer que esta solução do governo se arranjou apesar do Bloco de Esquerda, e tivemos Mário Centeno a disparar contra as contas certas do Bloco de Esquerda. Como é que isso justifica? Isto é, como a Catarina Martins já disse, que isto não é de quem quer fazer uma ponte. Não, penso que não. Vamos lá ver. Eu acho que é natural que neste período de campanha eleitoral, da mesma forma que o Bloco de Esquerda marca as suas diferenças em relação ao Governo e ao Partido Socialista, e aliás bastante contundente ao fazê-lo, dizendo que muitas das coisas que se fizeram em favor dos portugueses e para combater o empobrecimento do país foram impostas ao Governo do Partido Socialista. Da mesma forma como o Bloco de Esquerda tem, portanto, atacado e feito do Partido Socialista o alvo principal desta campanha, porque o objetivo central do Bloco de Esquerda, manifestamente, é evitar uma maioria absoluta do Partido Socialista. Também faz sentido que o Partido Socialista marque as suas diferenças em relação aos outros partidos, incluindo o Bloco de Esquerda. Mas há uma diferença de tratamento entre a forma como o Partido Socialista trata o Bloco de Esquerda e o PCP. Ainda hoje, na entrevista ao Daniel Oliveira, o Primeiro-Ministro marca essa diferença, dizendo que há uma relação de estabilidade com o PCP que não depende de estados de alma. Mas isso, eu creio que é também uma resposta a esta agressividade que o Primeiro-Ministro e o Secretário-Geral do PS sente da parte do Bloco de Esquerda nesta campanha eleitoral. Ora, penso que isso é natural, não impede convergências à esquerda, mas é preciso que essas convergências, como sempre, aliás, aconteceu, se construam na consciência das divergências e do que essas divergências significam. Quer dizer, o Bloco de Esquerda não pode, de repente, aparecer na campanha eleitoral, apresentar-se como social-democrata, como o partido das contas certas, quando, de facto, a sua agenda é bastante distante disso. Quando a sua agenda é de ruptura com o Tratado Orçamental e com as regras do euro a nível da União Europeia, quando a sua agenda é de nacionalizações e o seu programa aponta para um crescimento exponencial da despesa que só poderia ter consequências do ponto de vista do equilíbrio das contas públicas. Portanto, é natural que o Partido Socialista se apresente perante os portugueses como um referencial de estabilidade e de segurança contra aventuras que possam fazer o país andar para trás. Eu creio que isso faz parte das mensagens que seria de esperar que o Partido Socialista... Fernando Rosas, seria de esperar uma campanha assim? Eu praticamente desde o início desta campanha defendi um ponto de vista de que, face à falência eleitoral dos partidos da direita, ou previsível, ou aquela que se decorre das sondagens, estas eleições se iam centrar na questão da maioria absoluta do PS. E isso coloca como grandes como grandes challengers desta eleição, aqueles que têm mais influência na existência ou não da maioria absoluta, ou seja, de um lado o Partido Socialista, que luta desesperadamente pela maioria absoluta, e do outro lado o partido, que à esquerda provavelmente está, pelo menos a querer nas sondagens, está em melhores condições para poder evitar essa maioria absoluta e chamar a uma espécie de voto útil à esquerda contra a maioria absoluta. Ora, os acontecimentos de hoje confirmam isso. O Partido Socialista aparece pela boca dos seus principais dois intervenientes nesta campanha eleitoral, o Primeiro-Ministro e o Ministro das Finanças, a atacar o Bloco de Esquerda como o seu adversário principal nesta... Aliás, não é de hoje, não é? Quer dizer, quem abriu estas hostilidades foi uma entrevista ao Expresso do Dr. António Costa a iniciar exatamente essa distinção entre o Bloco de Esquerda e o Partido Socialista e o Bloco de Esquerda como um partido pouco credível, etc, etc. Agora, o que me parece sério nesta entrevista que o António Costa dá ao Daniel Oliveira é que ele mente.
quer dizer, não vale a pena recorrer à mentira. Quando diz que o Bloco António Costa diz que o Bloco de Esquerda não queria entrar na geringonça e foi obrigado a entrar na geringonça para não ficar de fora. Eu devo dizer que conheço bem as origens da geringonça e queria repor aqui, porque isto é mentira. E não se deve recorrer à mentira mesmo para... O Bloco de Esquerda foi o primeiro partido de esquerda que durante a campanha eleitoral propôs 3 condições ao Partido Socialista para se entender com ele depois das eleições. Mas são essas condições que António Costa diz que foram um momento de teatro. E, portanto, não devem ter sido porque no sábado antes das eleições se iniciaram contactos com vista às... E as conversações começaram no domingo de manhã, ainda antes... Deixe-me acabar. Não, só para explicar, estamos a falar de um debate em que Catarina Martins lança as suas linhas Exatamente, vermelhas... 2015, eleições de 2015. Quando acaba, no último dia das eleições, quando o dia da votação, no domingo de manhã, iniciam-se as conversações entre o Bloco de Esquerda e conversações exploratórias entre o Bloco de Esquerda representado pelo Jorge Costa e o Partido Socialista pelo Fernando Medina, conversações exploratórias na qual o Partido Socialista aceitou as 3 condições prévias do Bloco de Esquerda e assim se abriu o caminho às conversações que deram origem à geringonça. Portanto, o Primeiro-Ministro sabe perfeitamente que isto foi assim. Aliás, isto já foi objeto de uma notícia do Expresso. Há uns anos atrás, em 2016, houve um artigo do Expresso que se contava esta história toda. Nem sequer estou a revelar nenhum segredo especial. Já foi público. E, portanto, o Primeiro-Ministro vir vir mentir acerca destes acontecimentos para tirar proveitos políticos de manipulação nesta questão parece-me uma coisa muito feia. E não acho que isso seja o Primeiro-Ministro fala da geringonça como se estivesse arrependido dela, não é? Quer dizer, parece que foi uma... Lá está a agressividade do Bloco de Esquerda em relação ao PS nesta campanha. Eu acho que graças à agressividade... o Primeiro-Ministro Mas mentiu ou não mentiu? Não, claro que não mentiu. Não mentiu. O Bloco de Esquerda entrou na campanha, entrou na geringonça contrariado. Era para ficar de fora. Foi arrastado porque não tinha remédio. É mentira. Quando for a minha vez de falar, vou comentar essa. Isso é mentira. É mentira. E é uma mentira que se destina a obter resultados eleitorais. Resultados de manipulação eleitoral. O Primeiro-Ministro, nessa conversa com o Dr. Oliveira, diz também que o Bloco de Esquerda quer roubar votos ao Partido Socialista. Mas isto é extraordinário, porque, repare, ninguém é dono dos votos de ninguém. Os eleitores votam em quem quiser, de acordo com o que o Bloco de Esquerda, nesta campanha, tem feito, é convidar os eleitores, sobretudo os eleitores à esquerda, que é o seu campo eleitoral, que não concordam com a maioria absoluta. O Bloco de Esquerda já pediu o voto dos socialistas, não é? Porque sim, não querem a maioria absoluta. O Bloco de Esquerda pediu o voto do eleitorado de esquerda, incluindo os socialistas, que não... Isto é um gesto muito... Não, mas quer dizer, alguém é dono dos votos de alguém? Ninguém. E o PS não pede outros votos. Há uma tutela senhorial sobre os votos. Os votos são cacicados por algum partido. Não são. Os votos são livres, os eleitores... Não se pode queixar das críticas que o PS faz. Não, mas quer dizer, o que eu acho extraordinário é o tom que isto é. Já chega parece que o Primeiro-Ministro está arrependido da geringonça. Ora, eu devo dizer o seguinte, eu agora, aqui neste caso, falo por mim, eu não estou nada arrependido da geringonça, mesmo com, e acho que o Bloco de Esquerda também não está, com dificuldades, é claro, mas um acordo é um acordo, há avanços, há recusa, etc. Mas o que eu gostaria era que houvesse condições, não queimar pontos, que houvesse condições para, depois disto, isto se retomasse. Rangel, como é que vê esta polémica à esquerda e a campanha... Eu vejo esta polémica, acho que ela é altamente significativa. O primeiro aspecto é que esta semana há aqui uma inversão muito grande das coisas e eu acho que é por isso que o António Costa vai fazer esta jogada. Voltou-se outra vez para o Bloco, quando a da altura estava a atacar o PS. O que aconteceu? Ele perdeu claramente o debate com o Rui Rio, foi uma derrota, eu diria, claríssima. O mesmo aconteceu depois no debate de rádio, embora no debate de rádio, que eram 6 contendentes a 6, digamos, as coisas não são tão claras. E, portanto, do lado, e isto é uma coisa que talvez para muita gente que está mais, digamos, na bolha político-mediática possa ser surpreendente, mas eu acho que vai haver aqui claramente aquilo que aqui nós dizíamos, enfim, que eu referi que esperava que houvesse uma inversão dessa tendência, que aliás eu acho que vai desmentir um bocadinho a tese
aqui o Fernando Rosas, de que os partidos, enfim, à direita do PS, e neste caso o PSD em particular, que estão, enfim, numa situação de falência e tal, e tal, e tal. Eu acho que justamente o que mostra esta reação de Costa, que é extremamente dura e grave. Portanto, aqui o Silva Pereira não tem razão absolutamente nenhuma. Uma coisa, vamos cá ver. Eu, por exemplo, achei que António Costa fez muito bem, quando no debate com Catarina Martins, e muito bem, critica a questão das nacionalizações. Até acho que é o ponto mais forte que ele tem nesse debate. Em que acho que a Catarina esteve particularmente bem, mas aí isso sobrou e ele marcou, de facto, um golo. Tinha razão naquilo que disse e explicou isso muito bem. Esse tipo de crítica, eu acho que ela faz todo o sentido na lógica que estava a dizer o Pedro Silva Pereira, que é a lógica de que os partidos estão a concorrer, há diferenças e têm que ser marcadas. Agora, quando se vem com capital de queixa de outro tipo, que é foram arrastados para a geringonça à força. Isto já é outra gravidade. Isto já é o ataque pessoal, já é o ataque de outro tipo. É um ataque que já não tem a ver com a competição, tem a ver com uma ideia de diminuição até de estatuto, de uma certa inferiorização. Isso sim mostra que se está a querer minar a confiança para um acordo futuro. É que o ataque que o Bloco de Esquerda possa fazer às convicções europeias do PS, ou que o PS possa fazer às vontades de nacionalização do Bloco de Esquerda, eu acho que são perfeitamente naturais. Agora, vir dizer que o parceiro parlamentar destes 4 anos, que só lá foi metido à força e que foi para lá a reboque e tal, isto já é um ataque de outro tipo. Já revela, eu diria, se me permite uma expressão popular, maus fígados. Já há qualquer coisa que já põe em causa a confiança que pode existir entre ambos. E, portanto, isto significa que já se percebeu, António Costa percebeu ao longo da semana que, porventura, já não pode ir buscar ao PSD os votos que precisava e agora precisa de se virar para o Bloco de uma forma muito mais brutal. E, portanto, eu acho que foi basicamente isto que aconteceu. Mas há uma coisa que eu digo aqui. Não há dúvida. Não é a primeira vez que isto acontece, porque já vamos cá ver. Fernando Rosas referiu na entrevista ao Expresso, já se tinha não, dito a questão, que havia um sempre que se vai, portanto, entre o PCP e o Bloco de Esquerda. Aquilo que eu digo é, uma coisa é o ataque programático, e no qual, como eu disse, eu até acho que António Costa esteve muito bem, marcou um ponto forte. Não tenho dúvida nenhuma que é o seu ponto de vista. Não é o meu ponto de vista, mas eu acho que ele marcou um ponto. Não, marcou um ponto junto do... acho que era muito mais inteligente, do meu ponto de vista, fazer o ataque por aí do que fazer desta maneira. Quando a ideia é eu gosto mais desta namorada do que daquela, não é? Ou este amigo é melhor que o outro, isto é para criar uma situação de grande desconforto e problemática, não é? E eu nem acho que isso traga dividendos eleitorais, que é uma coisa que é curiosa, portanto nem percebo bem qual é o objetivo. E, portanto, eu acho que subiu aqui um patamar, mas que eu acho que tem a ver com isso, a compreensão de que, às tantas, aquele cenário que estavam à espera do lado do centro e do centro-direita não vai ser tal qual como estavam à espera, fez com que, no fundo, houvesse quase que uma espécie de, digamos assim, frenesim para tentar ir buscar em desespero de causa os votos à esquerda. Agora, esta teoria do Silva Pereira também, que é absolutamente extraordinária, de que vão buscar votos aos socialistas e não podem, mas, por amor de Deus, o que é natural é que o PSD vai buscar votos aos socialistas vão buscar votos ao PSD, os socialistas vão buscar votos ao PE, porque realmente as pessoas não têm... Aliás, isto é totalmente contraditório com o que o Silva Pereira aqui diz sempre, com a sua maioria absoluta, que diz os portugueses é que vão decidir. Bom, se eles vão decidir é porque os votos não pertencem a ninguém. Pedro Silva Pereira, um ataque pessoal... Não, de maneira nenhuma. Vamos lá ver. Eu acho que, primeiro, queria começar pela fantasia extraordinária, essa assim, do Paulo Rangel, que imaginou uma vitória retumbante do Rui Rio no debate não imaginei, foi Costa. A generalidade dos comentadores até viram ali um empate entre os dois. Em dois jornais têm sempre a mesma leitura. Aliás, duas coisas me parecem certas. Em primeiro lugar, no dia seguinte ao debate, ninguém recorda nenhum momento particularmente bem-sucedido naquele debate. Isso ninguém recorda, eu recordo significa... Pois, o Paulo Rangel recorda. Mas não sou eu, tenho que falar com não creio que a percepção da opinião pública seja essa. E isso marca a diferença, quer dizer, não houve ali aquilo de que o Dr. Rui Rio precisaria, que era um virar da campanha. Uma vitória clara que pudesse fazer passar um argumento que virasse a campanha. Nem isso aconteceu no debate, nem aconteceu nos dias seguintes. Quer dizer, não foi possível. O PSD não teve a capacidade
caro amigo. de fazer corresponder Por isso é que estão preocupados com o Bloco. à teoria do Dr. Paulo Rangel de uma vitória, um sinal, pequeno que fosse, de uma grande mobilização Está completamente enganado. do eleitorado do PSD. Não há nenhum Anda sinal distraído. disso. E, portanto, no momento em que as sondagens estão como estão, e em que o Dr. Rui Rio precisava disso, de um debate que virasse a campanha, E virou. eu acho que nós temos que concluir é que isso não aconteceu. Naquela noite. Não aconteceu. Aliás, isso é uma fantasia. O Pedro Silva Pereira não viu os comentadores nas televisões. Porque se visse... comentadores nas televisões. Nos jornais, em 2 ou 3 que dizem sempre a mesma coisa. Os jornais já não lhe agradam. Não lhe agrada, para eu dizer que tem uma visão enviesada, é lamentável, mas tem. E parece-me clara. E, portanto, não há nenhum crescendo. Vamos ver. Que leva agora. Vai ver. Vamos falar. Aliás, a discussão à esquerda, do ponto de vista da questão das contas certas de uma certa prudência na gestão das contas públicas, que parece ser uma mensagem dirigida para atacar o Bloco de Esquerda, é fundamentalmente uma mensagem do PS que se posiciona ao centro nesta campanha. Eu acho que isso é mais relevante do que outra coisa. Em relação àquilo que foi dito por Fernando Rosas sobre a composição desta solução. Vamos lá ver, eu acho que o Fernando Rosas não tem razão nenhuma quando agita a ideia de uma mentira do secretário-geral em relação àquele processo. Aliás, o secretário-geral do PS conhece muito bem, como pode calcular, o processo de constituição desta solução. Eu também não conheço mal. O momento que faz a diferença no processo de constituição desta solução governativa é quando, perante os resultados eleitorais, o Jerónimo de Sousa diz o PS só não é governo se não quiser. Isso é que faz a diferença. Eu acho extraordinário você estar a contrariar os factos. Não estou a contrariar. Desde domingo de manhã que há um acordo com o Partido Socialista e o Bloco de Esquerda. Há um acordo preliminar. Os contactos. Quer dizer, daí até se dizer que o Bloco de Esquerda entrou para aqui contrariado é uma coisa extraordinária. É uma coisa extraordinária. Aquele diálogo ele disse que chegou depois. Antes das eleições, não quer transformar isso na celebração de um acordo que não existiu, não existia nessa altura. Não antes das eleições, é no dia das eleições e antes da votação. O que realmente vira as condições de formação da solução governativa perante os resultados. É a sua opinião, a posteriori. É a sua opinião a posteriori. Não, essa conversa refere-se à mentira do Dr. António Costa, que mente para manipular as opiniões das pessoas. António Costa faz a sua avaliação, me parece correta, do que fez a diferença para a constituição desta solução governativa. Agora, depois, é evidente, todos estão nesta solução governativa e na maioria parlamentar de igual vontade política e todos contribuíram para essa solução e, como sabe, eu até concordo consigo no que diz respeito e acho que o Partido Socialista... Mas este tipo de afirmações não dificulta... a avaliação da solução governativa. Agora, mas este tipo de afirmações não dificulta a renovação de um acordo desta natureza? Não tem que dificultar. Vamos lá ver. Faz... o que seria de esperar do Partido Socialista no momento de chegar às eleições é dizer aos portugueses que é importante reforçar a votação no PS, porque isso permite... mas não precisa de atacar a credibilidade de garantir as condições de governabilidade. Ninguém nos garante. Aliás, o que já ouvimos dizer da parte de vários dos parceiros é que as condições desta solução governativa não se repetem, teria que ser diferente, se calhar nem há acordos escritos. Portanto, o risco de uma solução de maior fragilidade ou de uma alteração da relação de forças que torne difícil manter um rumo de governação que mantenha o ritmo de recuperação e de melhoria das condições do país que temos tido nos últimos 4 anos existe. E, portanto, o Partido Socialista faz o que é normal. Pede aos portugueses que reforcem a votação no Partido Socialista e chama a atenção para esses riscos e para essas dificuldades do processo. Agora, isso não significa que o Partido Socialista faça uma avaliação negativa do seu próprio governo. Que diabo? Toda a gente percebe que o Partido Socialista... Acha que é isso que eu estou a defender? Agora, seriamente. Então, o Partido Socialista, é isso que eu estou a defender? O Partido Socialista faz, evidentemente, uma avaliação positiva sempre fez. O meu amigo está a dar uma resposta a coisas que eu não e da solução governativa que foi encontrada. Agora, nós vamos partir para uma nova legislatura. O Bloco de Esquerda está apostado numa alteração da relação de forças e, portanto, num crescimento do Bloco para ter mais força negocial e impor
nas vossas expressões, mais medidas à agenda governativa do Partido Socialista, é muito natural que o Partido Socialista resista a isso e apresente aos portugueses os méritos, António Costa admitiu também um acordo com o PAN. o seu projeto e os riscos de uma alteração Qual é a sua opinião do quadro político. em relação ao acordo com o PAN? António Costa admitiu essa possibilidade. Ouça, eu, como lhe digo, eu faço uma avaliação positiva desta solução governativa e, portanto, sendo possível mantê-la num quadro em que isso seja matematicamente possível em função dos resultados eleitorais, é a solução que me parece mais desejável. Mas isso, de facto, é tudo uma conversa para depois de conhecer os resultados eleitorais. Nós temos que conhecer os resultados eleitorais, saber, em função deles, quais são as condições que existem. Eu desejo que exista um diálogo à esquerda, independentemente do resultado e até mesmo independentemente do Partido Socialista ter ou não ter maioria absoluta. Eu desejo esse diálogo à esquerda. Agora, as condições para esse diálogo, isso vai depender muito dos resultados e também daquilo que cada um puser em cima da mesa como condições para esses entendimentos. Fernando Rosa. Eu queria dizer que quem parece que não valoriza positivamente a experiência da Geringonça é o Primeiro-Ministro. Pela maneira totalmente incortês, não cortês, agressiva e injusta e mentirosa que faz da apreciação desta coisa. O García Pereira pode ter a interpretação. Desculpa, Pereira. Desculpa. García Está desculpado? Peço desculpa, sem ofensa, até porque, pronto, sabe que isso não existe. O Sr. Pereira, respeito que tenha a interpretação de que foi quando o Jerónimo fez lá aquele sinal que a geringonça foi possibilitada. Muito bem, é a sua opinião. Agora, o que não se pode dizer, o que em nenhuma circunstância se pode dizer, é que o Bloco de Esquerda não queria esta solução e foi arrastado para ela à força. Isso é que não é verdade e o Primeiro-Ministro sabe que não é verdade. Porque desde o dia da reflexão começou a haver contactos, houve aproximações, o que significa que pode não ter surgido aí o acordo, mas havia indiscutivelmente uma vontade do Bloco de Esquerda de se aproximar dessa solução. E, portanto, mesmo que se entenda que o Partido Comunista, o Partido Comunista fez o seu caminho, nós fizemos esse caminho. Todos queriam participar nisto. De repente o Primeiro-Ministro vem a público a dizer esses tipos só lá estão porque foram arrastados, por vontade deles não estavam. Ora bem, isto é mentira, isto não é verdade, e isto é uma coisa incorreta de dizer, e que não respeita o espírito da geringonça. Parece que o Primeiro-Ministro é que está incomodado com a geringonça, eu não estou, eu acho que foi uma solução difícil, mas correta, e tomara eu que se pudesse repetir qualquer coisa desse género. Agora, para isto, não há dúvida nenhuma que não pode haver maioria absoluta, porque com maioria absoluta anula-se esse tipo de solução. E por isso é que, independentemente das propostas de cada um, a questão da maioria absoluta é uma questão central nesta eleição, e o Partido Socialista resolveu concentrar o ataque no partido que entende que, à esquerda, melhor pode ser até que à direita possa haver uma inversão pronto, tudo bem. Agora, à esquerda, neste momento, a avaliação que faz o Partido Socialista é que o Bloco de Esquerda é o partido que pode disputar a maioria absoluta ou que a pode eventualmente retirar e resolveu atacar. E atacar de uma forma que não é uma forma correta. Não é uma forma correta. É uma forma muito incorreta e é uma forma que até atenta contra o espírito que foi o espírito da geringonça, que foi, apesar de tudo, desentendimentos, picardias, tal. Mas agora, quando o Sr. Pereira diz, porque é uma reação, estão aí a dizer que são sociais-democratas, bom, a questão da social-democracia não é uma questão tão simples como vulgarmente se diz. O programa que o Bloco de Esquerda apresenta é um programa em tudo semelhante ao programa, por exemplo, do Partido Trabalhista em 1945 em Inglaterra, um partido reformista radical. Em 1945 o Partido Trabalhista inglês queria nacionalizar o carvão, a saúde, etc. Uma data de medidas com as quais Mário eu estou Centeno inteiramente também hoje já veio dizer que o PS não ia financiar os devaneios, a expressão é dele, muito bem. Os devaneios eleitorais do Bloco. O segundo ataque, portanto, a questão da social-democracia é uma questão que quer dizer,
Compreende-se, quer dizer que se manipule, mas é uma questão que não tem nada a ver com o partido, com o Bloco de Esquerda, estar agora a equiparar-se aos partidos existentes, etc, etc, até porque, em bom rigor, eles não são social-democratas, sequer do ponto de vista histórico. Mas isso não vale a pena entrar por essa via. Agora, o segundo ataque foi do Centeno. E eu acho graça ao ataque do Ministro Centeno. Porque o Ministro Centeno resolveu dizer que atacou não só o Bloco de Esquerda, atacou também o PSD também. O CDS, mas falou dos devaneios. Quer dizer, não há maior devaneio em matéria de programação, e agora falando de programas, do que aquilo que é o programa eleitoral do Partido Socialista, onde na sua versão original só havia promessas que não estavam nem contadas, nem calendarizadas. À medida que foi sendo feita crítica, nomeadamente por parte do Bloco de Esquerda, ao programa do Partido Socialista, o Partido Socialista foi juntando um anexo com umas continhas e remetendo para o plano de estabilidade. Mas, por exemplo... Mas hoje apresentou mais umas contas. E mais umas contas. Vai aumentando, o que não permite uma discussão séria, porque, quer dizer, as contas nunca são as mesmas, vai sempre... São as contas incertas. Somando mais umas contas. Ou seja, o programa do Partido Socialista era um programa que era... Eu prometo umas coisas e depois faço de acordo com o que puder, com o que fizer, porque não há compromissos do ponto de vista não só das contas, das contas, como também da calendarização. Por exemplo, o aumento da função pública. O aumento da função... Para já não é aumento da função pública, porque o Partido Socialista diz vamos aumentar a função pública à taxa de inflação. Aumentar a função pública à taxa de inflação não é aumentar, é não perder poder de compra. Quer dizer, é não perder. Não é? Bom, mas mesmo passando isso de barato, à taxa atual da inflação, a verba que o plano de estabilidade prevê para aumento dos funcionários públicos não chega para aumentar para fazer o aumento que o Partido Socialista promete. E a mesma coisa, ainda em maior escala, as 25 mil ou 26 mil casas com que o Partido Socialista acena para resolver o problema da habitação, cujas verbas previstas no plano de estabilidade, aferidas por aquilo que são as instituições, já falámos nisso, também não chegam para fazer metade daquelas casas. Portanto, contas certas. Quer dizer, esta é que é a questão. E depois ficam muito indignados por nós falarmos em contas certas. Contas certas. Paulo Rangel, o Ministro das Finanças falou também do programa do PSD, falou de um leilão de promessas da oposição e diz que o PSD iria retirar de impostos de receita fiscal 3,7 mil milhões de euros e que isso arrasaria o déficit português. Portanto, fez críticas bastante concretas em relação ao programa do PSD em matéria económica. Bom, uma pessoa que vem dar rosto a um programa que ele próprio não está contabilizado não tem qualquer credibilidade para vir falar nas contas dos outros. Não é? Esta é a primeira coisa. O PS o que fez foi uma declaração de intenções e programa e tal. Mas eu antes de ir aí, e já vou, deixe-me só dizer o seguinte, que eu acho que é importante. Ainda sobre esta questão, António Costa, neste ataque que faz ao Bloco de Esquerda, dá um passo diferente. Uma coisa é o ataque que faz Centeno ao Bloco de Esquerda, como que faz ao PSD, está perfeitamente dentro da lógica, é o ataque ao programa. O ataque à credibilidade, à confiança que existe entre as forças, dizer vocês não são credíveis, ou vocês vieram por arrasto e tal, é um ataque de outro tipo. É muito mais duro e muito mais grave porque põe em causa a relação de confiança. E eu queria só chamar a atenção para isso porque não é a mesma coisa. Portanto, o que fez Centeno ao atacar o programa do Bloco de Esquerda, como depois atacar o do PSD e o do CDS, eu acho que é o que é típico de uma campanha eleitoral, no bom sentido, é discussão, temos que discutir argumentos e, portanto, temos soluções diferentes e a ideia é credibilizar as nossas e mostrar que as outras não são credíveis, ou não são as melhores, ou não são as mais adequadas, ou têm efeitos negativos. Isto é normal. Vir pôr em causa, digamos assim, a credibilidade e tal, já é outra coisa, isto mostra um certo desespero, uma preocupação de António Costa que é estranha. Portanto, convém estar atento a isso. Aqui, não é por acaso que estas coisas acontecem, porque ele é bastante meticuloso nisso, não tem deslizes, e portanto alguma coisa haverá ali alguma crise de confiança, porventura, para passar para esse lado. Mas voltando aqui ao Mário Centeno, o que acontece é, o PSD tem um cenário macroeconómico claramente apresentado, está tudo devidamente documentado, não há como destruir isso. Agora,
pode Mário Centeno dizer, porque Mário Centeno nunca julgou verdadeiramente num crescimento para o país que lhe permitisse competir com aqueles que são os seus verdadeiros competidores, não é? Nós continuamos, agora já estamos atrás da Eslováquia, estamos atrás da Estónia, quer dizer, fomos ultrapassados por 3 ou 4 países. As sondagens é mais popular no eleitorado do PSD do que o próprio Rio. Ouça, mas eu não estou a dizer se ele é popular ou se não é. Mas certo? É popular é porque portanto, não é isso que eu estou a dizer. Eu só estou a dizer que o que eu estou a dizer é, neste caso muito concreto, as soluções que Mário Centeno teve para a economia portuguesa ao longo deste tempo, que foram eficazes no combate ao déficit, não foram eficazes, nem houve reformas feitas no país, nem houve uma política virada para as empresas, nem para o desenvolvimento empresarial, nem para o crescimento. O crescimento que nós temos é induzido. Por isso é que agora António Costa vem, e eu ainda há pouco via um pequeno excerto no Ricardo Araújo Pereira e Centeno estava a invocar isso também, vem com o papão da crise internacional. Porque eles sabem que os resultados que têm se foram apenas por inércia internacional. Não têm nenhum mérito próprio do governo. Há um mérito que eu reconheço, foi, nas cativações, conseguirem o quê? Conseguirem um resultado do déficit aceitável. Mas foi à custa de cativações, que colocaram os serviços públicos, eu chamo sempre a atenção para a saúde, o estado em que está, que é terrível, no estado em que está. Portanto, eu acho que, sinceramente, é o debate normal. Porquê que só se apresentam contas agora? Porquê que o PS não fez só algumas. Não fez como há 4 anos em que apresentou um programa eleitoral? Ora, nós aí é que fizemos uma coisa assim. Apresentaram-se contas agora porque estamos a entrar na campanha eleitoral. Mas já foram os debates também. Não, mas repare, o Partido Socialista está neste momento no governo, que era uma coisa que não estava em 2015. E, portanto, há uma base das suas propostas que é o programa de estabilidade. Portanto, a maior parte daquela que é a agenda governativa do PS para os próximos anos assenta nas contas do programa de estabilidade. Depois há um programa eleitoral, porque o programa de estabilidade não coincide naturalmente com o programa eleitoral. O programa eleitoral acrescenta a iniciativa política e então o Partido Socialista acompanhou a divulgação deste programa eleitoral com a apresentação das contas das suas medidas. Agora, eu gostava de responder aqui a alguns pontos que foram referidos. O primeiro é este das contas certas e da popularidade do ministro Mário Centeno. Porquê é que ele é popular no país? Ele é popular no país porque, pela mesma razão que a tentativa do Fernando Rosas e a tentativa do Paulo Rangel para contrariar a ideia das contas certas não tem fundamento. Porque a credibilidade do eu não contrariei contas certas. Contrariei o caminho PS em matéria de contas certas foi conseguida com resultados. E os portugueses sabem isso. Mas o que aqui foi dito é que o programa não estava quantificado. Toda esta doutrina procura atribuir ao Partido Socialista a ideia de que, afinal de contas, ao contrário do que o Partido Socialista invoca, não é o partido das contas certas, isso está condenado ao insucesso pela simples razão que é... A mim não me ouviu dizer isso. Pelos resultados. Portanto, não põe na minha boca coisas que não... Depois também, estava a dizer o seguinte, uma nota apenas, a propósito do governo não ter feito reformas. Há, de facto, gente que só conhece 2 tipos de reformas, que é a liberalização dos despedimentos e as privatizações dos serviços públicos e da segurança social. De facto, para quem tem essa visão... O que é que fez no Serviço Nacional de Saúde? Para quem tem essa visão... Que fez na educação? Para quem tem essa visão que fez na justiça? Reformas estruturais, de facto, o governo do PS não fez reformas. Não fez nenhuma. Quando o Partido Socialista no governo faz a redução dos passos sociais, o que está a fazer é uma reforma profunda do ponto de vista da utilização dos transportes públicos. Que não mexa nas infraestruturas. Com um sinal bastante positivo do ponto de vista das políticas ambientais. Quando o Governo, ao longo destes anos, devolve estabilidade ao nosso sistema financeiro, faz uma reforma estrutural profunda que permite evitar o sobressalto permanente na nossa economia. Portanto, eu não acompanho essa ideia. Mas queria... não posso deixar de fazer uma nota a propósito das observações do Bloco de Esquerda e do Fernando Rosas aqui esta noite. Porque o Bloco de Esquerda tem um pouco a sensação de que não pode ser criticado.
Mas ao Bloco são permitidas todas as críticas ao Partido Socialista e ao Governo. O Fernando Rosas disse, bom, nós temos um programa social-democrata, mas o Partido Socialista verdadeiramente não é bem social-democrata. O que ele está a dizer é que é um partido de direita, que tem uma agenda neoliberal. Se não for o Bloco de Esquerda a impor estas medidas progressistas, lá o Partido Socialista... Não fosse o Sousa Pereira falar por mim, quem é que havia de falar? O Partido Socialista resvala para a agenda da direita. O Partido Socialista, o Bloco de Esquerda... autêntica do que eu digo. O Bloco de Esquerda é capaz, portanto, de dizer que o programa do Partido Socialista não tem contas certas quando apresentam um programa, ele próprio, que prevê uma agenda vasta de nacionalizações. E, no entanto, com contas certas. Fernando, mas como é que isso é possível? E, no entanto, com contas certas. Não há esses milhares de milhões escondidos em parte nenhuma do mundo. Um plano de financiamento temporalizado e programado. Uma agenda dessa natureza, acompanhada da vossa proposta de ruptura com o Tratado Orçamental e com os compromissos europeus, teria uma consequência desastrosa do ponto de vista da nossa percepção junto dos mercados e, portanto, também das condições para continuarmos a manter contas certas. Portanto, a ideia de que isso não é assim é simplesmente ilusória e justifica da parte do Partido Socialista marcar as diferenças e marcar os seus pontos. Portanto, da mesma forma que o Bloco critica o Partido Socialista e até o acusa de estar colado aos interesses económicos, francamente, não é uma coisa agradável de ouvir. Mas o Partido Socialista tem direito a marcar a sua identidade, os seus valores, os seus princípios, o seu programa e também as diferenças que tem com os outros partidos. Para ficar com um minutinho, eu gostaria de dizer o seguinte. O que é curioso é que o Partido Comunista diz exatamente isto que o Sr. Pereira está a dizer do Partido Socialista e o Partido Socialista nunca se zangou com o Partido Comunista. Deve haver para aí algum mistério. Temos uma zanga de décadas. Deve haver para aí algum mistério, porque eles então são absolutamente poupados nisto, porque naturalmente não ameaçam a maioria absoluta e não há problema. Agora, o que eu queria dizer é o seguinte, o programa de estabilidade tem lá as contas, tem. O problema do programa de estabilidade é que não tem lá as verbas para pagar as promessas que o programa eleitoral do Partido Socialista faz. Esse é que é o problema. E portanto, há aqui a contradição é essa. O Partido Socialista propõe no programa eleitoral coisas que as verbas previstas no plano de estabilidade não contemplam. E isto é que era preciso esclarecer, e esse é o sentido da crítica. Finalmente, queria dizer que... sobre contas certas, nós não estamos a reivindicar o respeito dogmático pelo déficit zero que o Partido Socialista, pelo contrário, sempre defendemos que, ainda que aceitando o teto do déficit, podíamos gerir o déficit de maneira a reforçar o investimento público, a ter outra disponibilidade para o investimento público. E aqui há uma divergência que sempre houve. Quer dizer, mesmo que no quadro da geringonça se tenha aceito que há ali regras que vamos aceitar, a gestão do limite do déficit foi sempre foi feita em prejuízo do investimento público. E é claro, houve investimento público importante, houve coisas muito importantes que se fizeram no âmbito da geringonça, como essas que o Sr. Pereira referiu, mas houve um déficit de investimento público que era superável e não foi, nomeadamente nos serviços públicos, investimento na saúde, investimento nos transportes, coisas que ainda por cima se tentaram recuperar já só no fim, porque a estratégia das cativações e de manter o déficit dogmaticamente a 0% prejudicou o país. Há uma diferença que sempre tivemos, não estou a anunciar nada de especial, sempre tivemos essa diferença e acho que essa diferença é para o país. E já agora, dizer que há nesta filosofia, e vou acabar já, há nesta filosofia de que não podemos mexer no Tratado Orçamental Europeu. Não podemos mexer, nem sequer referir a renegociação da dívida. Não, quer dizer, é aceitar. O Partido Socialista, houve uma altura em que dizia, nós vamos lá através das instituições europeias. Convencemos-los, vamos fazer o trabalho por dentro, etc. Mas é claro que estes 4 anos evidenciaram que não há trabalho por dentro que resulte na mudança de uma relação de forças que possa resolver. Com o Tratado Orçamental portanto, temos que lutar por isso dentro do Parlamento Europeu. Mas lutar por isso, apresentar propostas, fazer... Não é aceitar, não é ajoelhar. Não é aceitar. O Tratado Orçamental... Com o governo da direita antes.
esses sim, é que tinham uma atitude subserviente exatamente, tinha, em relação à Troika. O Tratado Orçamental, o Tratado Orçamental Europeu é uma aberração. É uma aberração para os países limítrofes, para os países periféricos. E alguma coisa tem que se fazer para mudar isto. É o que eu digo. Aceitar isto como uma inevitabilidade é essa atitude intelectual que eu não... Tratado Orçamental. Presumo que neste ponto não esteja de acordo. Porque isso é uma aventura. Presumo que neste ponto não esteja de acordo com o Fernando Rosas, mas não sei se podíamos passar para outro ponto da discussão e que tem a ver com a demissão do Secretário de Estado a propósito ainda do caso das golas inflamáveis ou não inflamáveis. Este caso pode afetar a campanha? Não sei, sinceramente não sei. Eu acho que é um caso muito infeliz. É um caso muito infeliz. Primeiro porque eu acho que o Ministro da Administração Interna e o próprio Primeiro-Ministro, na altura em que o caso eclodiu, estiveram muito mal. Vieram caucioná-lo e os dados cá hoje são dados terríveis. São dados terríveis. Vieram caucioná-los muito. Portanto, estiveram muito mal. Estivemos aqui, no fundo, a marcar passo 2 meses ou 3, quando eu acho que aquilo que seria natural na altura era ter feito uma demissão, enfim, a teia de interesses, de proximidades, de militância do PS, de família, etc., é uma coisa, enfim, que está dentro de uma certa tradição a que este governo nos habituou, mas que aqui tem contornos particularmente duros, não é? Pronto. Este governo, de facto, em tudo que mexe, há sempre família. Portanto, de uma forma ou de outra, ou militantes do PS têm uma cunhada, eu tenho um irmão, quer dizer, é uma rede infindável, uma coisa lamentável do meu ponto de vista. Enfim, penso que... Mas hoje também a Procuradoria-Geral da República... Mas é uma coisa diferente. Uma coisa não tem a ver com a outra. São coisas totalmente diferentes. Tem a ver com as incompatibilidades? Não. Tem a ver com as incompatibilidades, são coisas totalmente diferentes. Sinceramente, eu aí não acompanho... esta interpretação talvez também seja buscada. Eu estive a ler aquilo ainda... aliás, é um parecer feito à moda antiga, portanto, sinceramente, acho que até do ponto de vista da sua metodologia é um bocadinho claudicante, mas enfim, não interessa. Mas aí é outra questão totalmente diferente, que não tem nada a ver com esta. Não tem a ver com a nomeação do chefe de gabinete, que é o marido da mulher do secretário de Estado, o marido que é ministro e a mulher é ministra, o pai que é ministro e a filha que é ministra, e depois... Quer dizer, não tem nada a ver com isso. Isto é uma coisa totalmente diferente. Portanto, não vamos misturar as duas coisas. O que eu queria aqui dizer... foi a coisa que mais me chocou neste caso, e por isso é que eu acho que na altura devia ter havido outra atitude, e não a arrogância que teve o Ministro. Aliás, nós vimos quando ele quase queria tirar o microfone, ficou irritadíssimo, porque já tinham percebido que isto era uma coisa que não era brincadeira nenhuma, não é? Portanto, era assim aquele velho PS que estava lá, e já tinham percebido que a coisa aqui ia correr mal. Mas melhor teria sido assumir. Porquê? Porque este escândalo ocorre na área mais sensível que podia ocorrer, que é a área dos fogos. Não apenas com a questão das golas, mas com a questão também da contratação de imenso material, equipamento, etc. E, nomeadamente, ora bem, numa área em que o PS já tinha um track record, um registro muito negativo. As coisas correram muito mal em 2017. Correram mal na primeira vez, depois correram mal na segunda vez. Francamente mal. Era preciso, ao menos, ter pudor, ter um cuidado extremo nesta área. É precisamente na área do combate aos fogos que vai acontecer a coisa mais... já depois das tragédias de 2017. Eu acho que isto, sinceramente, é uma coisa lamentável a todos os títulos. E por isso eu acho que é uma coisa, enfim... sinceramente, para a campanha, não sei se tem impacto, se não tem, eu julgo que não terá. Para mim, o caso vale por si, seja em meio da campanha, seja há 6 meses, seja daqui a 7 meses. É um caso muito, muito lamentável. Pedro Silva Pereira, este caso merecia ter tido outra reação do governo, nomeadamente a demissão do Secretário de Estado logo na altura? Não, acho que não. A ver, eu compreendo o esforço do Paulo Rangel para misturar alhos com bugalhos, não é? Foi a tragédia dos fogos... não, mas isto não é material, não é questão de fogos. Agora dá-me licença. Não, mas isto não é questão de fogos. Fala. Não, é que está... Desculpa. Eu penso que já falou sobre este tema, agora talvez... Não, mas não vou deixar de ter as suas habilidades. Não vou. Isso? Mas pode ter a certeza que eu vou interromper se for necessário. Vou. Isso não temos... Agora quase estamos a chegar ao fim do programa. Portanto, não temos tempo para escasso. Paulo Rangel. Desculpa, o Pedro Silva Pereira está constantemente a fazer ataques pessoais. Misturar-lhes com bugalhos, faz isto, faz aquilo, faz com o Fernando Rosas, faz comigo. A moderadora também tem que intervir para acalmar um pouco. Vou intervir e agora deixo Pedro Silva Pereira responder, está bem? Estamos a chegar ao fim. Portanto, tem que usar argumentos substantivos. O Paulo Rangel procura mostrar alhos com bugalhos, foi à tragédia dos fogos, foi à reação do Ministro da Administração Interna, que era sobre um outro assunto, e era sobre a questão de saber se estas famosas golas eram de facto inflamáveis, como se dizia,
quando existe... Não é outro assunto, é o mesmo assunto. Não, é outro assunto, sim. Quando existe um relatório mas... que demonstrou que não. Agora estamos a falar de uma outra questão. Estamos a falar da questão que tem a ver com os procedimentos e com o ajuste direto. E das adjudicações e dos ajustes diretos. O meu entendimento sobre essas matérias é muito simples. Eu não acho que a Constituição de arguido deva implicar automaticamente uma demissão. Acho que isso depende de uma avaliação caso a caso. E compreendo muito bem que nesta situação, que ocorre a 3 semanas das eleições, para proteger o Governo, o Secretário de Estado tenha pedido a demissão e ela tenha sido aceita pelo Primeiro-Ministro. Até se não se devia ter demitido antes. Não vejo porque é que devia se ter demitido antes. A Justiça agora fará o seu percurso e do que se trata aí, antes de mais, é de avaliar os factos, identificar os factos, e isso é uma coisa que só sabemos depois de ouvir as duas partes e não apenas as imputações que o Ministério Público faz numa determinada... Fernando Rosas, em relação a este ponto. Bom, o Secretário de Estado é arguido num processo em que o Ministério Público o acusa de vários crimes, que, enfim, a Justiça provará se são verdadeiros ou falsos, mas que envolvem também falsificação de concurso, atribuição da produção daqueles kits a preços superiores aos do mercado, relações familiares entre eles, etc. Para mim não caiu bem que o Secretário de Estado só se tivesse demitido quando é constituído arguido. Acho que ele provavelmente devia ter tido a iniciativa até para defender o Governo. Se o Governo não tem nada a ver com aquilo, ele devia ter saído antes. Acho eu, mas isso era... ele resolveu sair quando é constituído arguido e, naturalmente, um Secretário de Estado que é constituído arguido não pode continuar a ser Secretário de Estado. Agora, eu só teria interesse em duas coisas. Primeiro, o Governo disse que o Ministro da Administração Interna disse que ia fazer um inquérito sobre o assunto. E era bom tornar-se público o resultado do inquérito sobre o assunto. E agora a Justiça vai ter que seguir o seu caminho. O resto agora tem que se esperar que a Justiça apure. E assim chegamos ao fim de mais uma prova dos 9. Boa noite, até para a semana.